Podemos dizer com toda certeza que Ele é tudo para mim, que Ele é tudo para você, que Ele é tudo para nós. Amém? Olá, graça e paz da parte de Jesus. Que dia especial, véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2025. Você está no canal da Igreja Batista Central de Taguatinga. Se você está acompanhando a transmissão ao vivo, seja muito bem-vindo. Daqui a algumas horas, eu sei, você terá um momento de ceia com a sua família, assim eu imagino, com amigos, com outras pessoas. Mas ainda que você esteja só, não se sinta só, porque Deus é Deus conosco. Aliás, a mensagem do Natal é esta: Deus se tornou um de nós em Cristo Jesus, e Ele é chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Que você possa ter uma noite muito especial, que o seu coração possa nutrir gratidão ao Senhor pela obra maravilhosa que Ele realizou ao enviar Jesus para nos salvar. Que o seu coração seja grato, que você possa agradecer pelo verdadeiro sentido do Natal, pela pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Se você acompanha essa transmissão em outro horário, que Deus possa também falar ao seu coração. E se você puder, ao longo dessa transmissão ou ao final dela, encaminhe para outras pessoas. Vamos combinar assim? Se você for abençoado por essa mensagem, que você possa então encaminhar este link para que outras pessoas o sejam de forma oportuna, quando possível, quando for possível, se assentar, ouvir a palavra de Deus e ser ministrado por ela. Quero convidar você a orar, apresentando assim as nossas vidas ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós estamos reunidos em Teu nome. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. E hoje, de modo especial, porque nesta data celebramos o mais importante nascimento já ocorrido no meio do ser humano, no meio daqueles que foram criados pelo Senhor. O nascimento de Jesus Cristo, o homem. Obrigado porque no tempo perfeito de Deus, conforme o plano que o Senhor estabeleceu, Jesus Cristo se tornou um de nós. Como diz a Tua palavra no Evangelho de João, Ele se tornou um de nós, habitou entre nós, e vimos a Sua glória como a glória do unigênito do Pai. Santo Deus, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Ele veio ao mundo para manifestar a Tua graça. E obrigado porque através dEle nós podemos celebrar a salvação que temos em Cristo Jesus. Nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal é a pessoa de Jesus. Jesus é o verdadeiro Natal. Por isso recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. E fala conosco mais uma vez. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, de forma excepcional, nossa sala de oração presencial não está acontecendo. Exatamente por ser véspera de Natal, a nossa sala hoje está de recesso, tanto hoje quanto na próxima quarta-feira, mas nós estamos transmitindo este culto ao vivo para que todos os membros da nossa igreja e nossos amigos e nossos convidados possam receber uma porção da palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade, apesar de ser Natal e nós pensarmos sobre o nascimento de Jesus, nós vamos dar continuidade à vida de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Nós temos meditado nos capítulos do Evangelho de Marcos, utilizando a nossa parceria com a agência missionária A Fé Vem Pelo Ouvir, você já sabe. Nós ouvimos o texto bíblico e depois meditamos acerca de alguns aspectos que podem ser destacados, dentre muitos outros, acerca da palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus ela é inesgotável. Então, ainda que nós voltemos várias e várias vezes ao mesmo capítulo, ainda assim será possível extrair mais e mais lições para aplicar nas nossas vidas. Portanto, eu quero convidar você agora a atentamente parar qualquer outra coisa que você esteja fazendo
parar de fazer o que você esteja fazendo e concentrar-se agora na escuta da palavra de Deus. Com vocês, Marcos capítulo 11. Vamos lá. Marcos capítulo 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo? Soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme às instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! Hosana nas maiores alturas! E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Jesus no templo. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: Com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam.
E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Na nossa narrativa bíblica, chegamos hoje ao capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Um momento de muita tensão. Jesus entra em Jerusalém naquela que é a última semana da sua vida terrena, antes de ser ressurreto dentre os mortos. E ele, então, passa por alguns momentos, como eu disse, de grande tensão com os seus opositores, que vieram a culminar com a sua prisão, depois com o seu julgamento, depois com a sua condenação e, consequentemente, com a execução da pena, qual seja, ou qual foi a sua morte. Mas nós podemos olhar para esse texto e, claro, você está convidado a ouvir mais uma vez em outro momento, a ler também todo o capítulo e a ser ministrado pelo Senhor através daquilo que você escuta, daquilo que você lê, daquilo que é o conteúdo da palavra de Deus ao seu coração. O capítulo 11 de Marcos marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Começa com essa narrativa, um momento de muito contraste, muita tensão, repito, entre a expectativa do homem. Muitos ainda esperavam que Jesus Cristo viesse se apresentar como um grande libertador militar que pudesse dizimar os seus inimigos, os seus opressores, o povo romano, e o verdadeiro propósito de Deus. Essa tensão, essa expectativa entre aquilo que os homens eventualmente queriam ver acontecendo e o propósito de Deus com a vida de Jesus e com a vinda de Jesus a este mundo. Pensando no Natal, nós estamos vivendo nesta noite, no dia de amanhã, nós somos convidados a pensar, meus queridos, sobre o propósito de Deus com a vinda de Jesus. Jesus veio ao mundo exatamente com este propósito. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus deixa muito claro para os seus discípulos que ele veio exatamente para esta hora. Veio exatamente para ser entregue, veio exatamente para ser condenado à morte por conta dos nossos pecados. Nós com os nossos pecados, o gênero humano com os seus pecados, foi quem condenou Jesus à morte. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, à exceção de Jesus Cristo, enquanto homem. Todos os outros seres humanos que já pisaram na face da terra e que irão fazê-lo pelos próximos anos, pelas próximas gerações, todos pecaram. E o texto então diz que por isso nós estamos afastados, nós somos destituídos da glória de Deus. Jesus veio ao mundo exatamente para esta hora, para ser entregue, para morrer em nosso lugar. Este era o verdadeiro propósito divino com a vinda de Jesus. E é isso que nós celebramos no Natal, a vinda de Jesus para nos salvar. Enquanto a multidão aclama Jesus, aqui no capítulo 11 de Marcos, com gritos de Hosana, Hosana, louvado seja o nome do Senhor, Jesus entra não como um rei guerreiro, que era a expectativa de muitos, como eu disse, mas ele entra como rei humilde, que veio servir e salvar. Então, desta forma, Jesus mostra que o reino de Deus não é feito, não é constituído pelo poder terreno, pelo poder dos homens, pelo poder do ser humano, não. O poder que se manifesta no reino de Deus é o poder da entrega, da submissão à vontade do Pai. Você se lembra quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6? Ele nos ensina a orar, pedindo que a vontade de Deus se manifeste em nosso meio, reconhecendo que a vontade de Deus é perfeita e que nós devemos orar
para que a vontade de Deus, não a nossa, prevaleça. Esta deve ser a nossa oração. Este deve ser o conteúdo da nossa oração. E para vivermos debaixo do governo de Deus, para vivermos debaixo do domínio de Deus, para vivermos a realidade do reino de Deus, nós precisamos viver essa realidade de entrega, de submissão à vontade do Pai, como o Filho Jesus, enquanto homem, também o fez. Na sequência do texto, Jesus purifica o templo. E ao fazer isto, ele denuncia a religião vazia, o culto corrompido, o culto que não tem nenhum sentido para além daquele rito que está estabelecido. Meus irmãos, a nossa experiência religiosa, ela deve apontar para além dos meros ritos que acontecem aqui, da liturgia que acontece aqui. Não que seja ruim ou que não seja importante, pelo contrário, o rito, a liturgia deve ser boa, ela é importante, mas ela não é suficiente para descortinar todo o sentido da nossa experiência em Cristo Jesus. Para além da vivência religiosa, nós somos chamados a ter intimidade com Jesus, intimidade com o Rei, intimidade com aquele que veio nos salvar, intimidade com aquele que governa as nossas vidas. Jesus, ao purificar o templo, denuncia, portanto, a religião que não tem a experiência, a intimidade com Jesus em sua vivência. O discipulado verdadeiro, o discipulado de Jesus, exige, meus queridos, coerência entre teoria e prática, entre oração e ação. O discípulo de Jesus jamais, preste muita atenção nisso, jamais pode viver de aparência. Isso é muito importante. É muito importante. Nós não queremos em nossa igreja pessoas que vivem de uma aparência religiosa. Pessoas que vestem, entre aspas, o gestual religioso, as palavras, os termos, o comportamento religioso, mas que são vazios quanto à intimidade com Jesus, a obediência à palavra de Deus. O verdadeiro discípulo, ele não vive de aparência, ele é chamado a produzir frutos, como fica claro aqui no contraste com a figueira que é, de forma simbólica, amaldiçoada por Jesus, porque era uma figueira que não produzia frutos, e a finalidade da figueira era produzir frutos, assim como a finalidade do discípulo de Jesus é frutificar para a glória do Pai. Em João capítulo 15, versículo 8, o próprio Jesus diz isto: vocês serão meus discípulos pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês irão glorificar o Pai. Então nós glorificamos o Pai na medida em que nós frutificamos, e assim provamos que somos discípulos de Jesus. Aqui, meus queridos, Jesus ensina que o discipulado é mais do que entusiasmo, é mais do que festa, é mais do que alegria, embora esses aspectos também estejam presentes na vida com Jesus, claro. Mas seguir Jesus é manter-se fiel em todas as circunstâncias, até mesmo quando o caminho leva à cruz. Eu repito, nessa narrativa, Jesus está entrando em Jerusalém, é chamada entrada triunfal, mas ele sabe que no final daquela semana, ele será morto, ele será entregue, ele vai enfrentar a cruz, porque ele decidiu ser obediente ao Pai. Mesmo que as nossas decisões por obediência a Cristo nos conduzam à cruz, nós estamos dispostos a viver isto, porque nós, como discípulos de Jesus, vamos segui-lo até o fim. Meus queridos irmãos, nesta noite de Natal, quando nós reunimos a família, partilhamos uma mesa farta, trocamos presentes, que nós nos lembremos do maior presente que o gênero humano já recebeu, a vinda de Jesus.
E que ao ser confrontados por este texto, que aponta para o final da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus, que nós possamos rever o nosso coração diante de Deus. Que esta noite seja uma noite de alegria, uma noite de gratidão, mas também uma noite de reflexão. Que os nossos corações sejam sondados na presença do Senhor. Nós temos seguido Jesus por quem Ele é? De fato, nós adoramos a Deus por quem Ele é? Ou nós o fazemos esperando aquilo que Ele pode fazer por nós? Nós seguimos a Cristo esperando vantagens, benefícios? Ou nós seguimos a Cristo porque Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas? O verdadeiro discípulo, meus queridos irmãos, aprende a confiar no caráter do Senhor, mesmo quando não entende os seus caminhos. Aqueles discípulos foram postos à prova. Eles não entendiam em toda a sua completude o que estava acontecendo com Jesus, o que viria a acontecer naquela semana. Mas eles estavam sendo desafiados a confiar, a crer no Senhor, que conduzia suas vidas e que conduzia o plano de Deus para a sua própria vida terrena e para o propósito da sua vinda ao mundo. Eu quero que você pense: como é possível viver de modo mais coerente o Evangelho no dia a dia? Como você pode viver de modo mais coerente? Como eu posso? Como nós podemos viver de modo mais coerente entre aquilo que nós professamos ser a nossa fé e aquilo que nós de fato vivemos no nosso cotidiano? Em 2026, como você espera viver a sua vida? Você espera ser ainda mais frutífero do que você é como discípulo de Jesus? A primeira pergunta é: eu tenho sido frutífero como discípulo de Jesus? Se sim, glória a Deus, glória a Deus. Você está disposto a ser ainda mais? Se eu não tenho sido frutífero, você está disposto a fazer este voto para 2026? De ser alguém que frutifica para a glória de Deus, porque é um discípulo de Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, Jesus entrou em Jerusalém para cumprir a missão que salvaria o mundo. E você pode achar que esse texto não tem nada a ver com o Natal, mas sim, tem. Porque tudo o que acontece na vida terrena de Jesus tem conexão com o propósito de Deus para a sua vida terrena, para a sua vinda, para o seu nascimento, para a sua morte, para a sua ressurreição. Então, quando nós olhamos a entrada triunfal de Jesus, nós pensamos na missão que Ele veio cumprir. E essa missão só pôde ser executada porque Ele nasceu como homem, cumprindo o plano de Deus para a nossa salvação. Então, pensar na entrada triunfal é pensar também na morte, na ressurreição e, claro, no nascimento de Jesus. O Natal tem a ver com a salvação da humanidade, meus queridos. E Jesus entrou naquela semana em Jerusalém para dar cabo da missão que salvaria o mundo, que salvou você e a mim, salvou aqueles que confessaram e confessam Jesus como Salvador. Ainda hoje, Ele continua chamando os seus discípulos a viverem com foco nesta missão. Meus queridos, que a nossa fé produza frutos visíveis, que o testemunho de cada um de nós, que o testemunho dentro da nossa casa, que o testemunho da nossa família, que o testemunho do nosso PGM, caso você faça parte de um, que o testemunho da nossa igreja e toda ela alcance novas pessoas para Cristo Jesus. Que nós possamos partilhar com as pessoas qual é o verdadeiro sentido do Natal. Meus queridos, multiplicar a nossa vida na vida de outras pessoas, multiplicar discípulos de Jesus, é expressar com a vida a vitória de Jesus em nós. É produzir frutos dignos de arrependimento e é confiar na sua palavra. Sua palavra tem autoridade. Quando Ele foi questionado
pelos seus opositores no final deste capítulo, ele deixou claro: a sua palavra tem autoridade, porque Ele, somente Ele, é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa celebrar o Natal, adentrar 2026 com o seu coração consagrado, grato, dedicado a Deus, para viver genuinamente como discípulo de Jesus, que levará outras pessoas a também serem impactadas e, quem sabe, pela graça de Deus, se tornarem também discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Quero colocar agora a sua vida diante do Senhor. Se você desejar, escreve aqui no chat, nessa transmissão, seus motivos de oração. Cada um desses motivos apresentados aqui serão apresentados por irmãos da nossa igreja. Irmãos que se apresentaram para interceder em favor de outras pessoas. Então, se você quer receber uma oração, que alguém ore pela sua vida por alguma causa, pode escrever aqui. Nós vamos colocar de forma nominal, específica, a sua vida, a sua causa na presença do Senhor. Se você quiser colocar o seu nome, também de onde você está falando, nós vamos apresentar a sua vida diante do nosso Deus. Santo e bendito Deus, nós queremos buscar a Tua presença mais uma vez nesta hora. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado a Deus porque Jesus veio ao mundo para nos salvar. E hoje, de modo sobretudo especial, nós louvamos a Deus pelo nascimento de Jesus. O mais importante nascimento já ocorrido na face da terra. O próprio Deus se tornou um de nós. Tabernaculou em nosso meio. Pai, muito obrigado. Porque Jesus Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós podemos dizer que Ele é Emanuel, Deus conosco. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela obra da salvação. Obrigado porque a Tua graça um dia nos alcançou, tirou as escamas dos nossos olhos e nos fez compreender, experimentar o Teu grande amor por cada um de nós. Deus, visita as pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Eu quero orar, ó Pai, pelas pessoas que estão sendo, que poderão ser alcançadas por este link de transmissão. Se há pessoas que estão entrando em contato com essa transmissão, que não Te conhecem, ó Deus, opera o milagre da salvação nestas vidas. Pai, nós consagramos essa transmissão para que este conteúdo alcance pessoas que não Te conhecem, que podem ser alcançadas pela Tua palavra. Deus, usa-nos para disparar este link para outras pessoas, a fim de que mais vidas rendam-se a Cristo Jesus. Queremos orar pelos nossos familiares, sobretudo por aqueles que não Te conhecem. Queremos clamar pela salvação da nossa família. Queremos, ó Deus, crer na Tua promessa que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Queremos orar pelos da nossa casa, pelos da nossa família. Queremos clamar pela salvação dos nossos. Que 2026 seja um ano onde nós veremos muitas vidas se rendendo aos Teus pés, confessando Jesus como Salvador. Ó Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos assim. Visita, Senhor, o Teu povo. Visita, Senhor, a Tua igreja. Visita aqueles que estão enfermos. Visita, Pai, as famílias enlutadas da nossa igreja. Pai, aqueles que estão finalizando o ano sem um emprego, sem uma ocupação, abre portas, muda, Senhor, a história. Que 2026 seja um ano de portas abertas, de encaminhamentos dados pelo Senhor, para que aqueles que estão desempregados possam, Deus, trabalhar e ter o seu ganha-pão, e poder abençoar a sua casa, e poder ser fiel ao Senhor na entrega do dízimo, e poder, ó Deus, ofertar para a Tua obra, para que também vidas possam ser impactadas pelo testemunho da resposta às nossas orações. Eu oro por todos que estão acompanhando o chat, que estão colocando os seus motivos de oração. Oro por todos que estão
acompanhando essa transmissão, e peço que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, em nome de Jesus. E mais uma vez queremos dizer, Pai, obrigado. Obrigado porque Jesus nasceu. Obrigado porque nós podemos dizer Feliz Natal. Sim, porque temos Jesus conosco. Que a noite de Natal seja uma noite especial para cada um de nós. Esta é a minha oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Muita atenção. Como eu disse hoje, nós não temos a nossa sala presencial de oração por conta da véspera do Natal. E na próxima semana, nós também não teremos a sala de oração como ela funciona geralmente. Por quê? Porque todos nós estaremos aqui no templo, no nosso culto de Ano Novo. É isso mesmo. Eu quero desde já deixar o convite para você. Se você puder, venha na próxima quarta-feira ao templo, receber na presença de Deus, junto com a igreja, no templo, o novo ano que o Senhor está preparando para nós. Nós não sabemos como será o ano de 2026, mas eu tenho certeza que o Senhor nos guardará. Sabe por quê? Nós podemos confiar, porque o nosso Deus já está lá. O nosso Deus já está no ano de 2026. Ele sabe tudo o que vai acontecer e nós podemos descansar nos seus braços de amor. Então anota na sua agenda, dia 31 de dezembro, último dia do ano, última noite do ano, quarta-feira, nós estaremos aqui a partir das 22 horas, 10 da noite. Nós vamos ter testemunhos, vamos ter a ceia do Senhor no culto, e ao final da celebração, depois da meia-noite, nós vamos ter o nosso momento de confraternização como igreja, como famílias, através da nossa ceia. Olha, entre em contato com a nossa secretaria para saber se ainda há vagas para a ceia de confraternização depois do culto, porque as vagas, elas são limitadas, e é possível que nesse momento todas já estejam preenchidas, mas corre no nosso WhatsApp, na secretaria, e faz um contato para saber se você ainda consegue participar conosco. Você será muito, muito bem-vindo em nosso jantar de confraternização pela chegada do novo ano e em gratidão a Deus pelo ano que está findando. Que Deus então te abençoe em nome de Jesus. Se quiser estar conosco nesse domingo, seja muito bem-vindo, tá bom? Escola Bíblica às 9 da manhã e celebrações 10h30 e 18 horas. Sua presença é mais do que especial. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Feliz Natal! Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.